E por essa ninguém esperava. Jornalista da Globo News passa vergonha ao vivo ao tentar defender o Lula e a sua trupe, mas ela levou uma grande invertida. Nós vamos mostrar aqui uma vergonha nacional. Pessoal, esse governo, esse desgoverno está cada dia mais desmoralizado. Nós vamos trazer essa matéria aqui e mais, nós vamos mostrar aqui também que acabou de vazar uma nova estratégia do PT para vencer Flávio Bolsonaro e vocês vão ficar de queixo caído com o que eles planejaram, pessoal. Um vídeo vazou aqui, nós vamos trazer esse vídeo aqui, eles planejando e mostrando o que eles vão fazer com o povo brasileiro para poder ganhar as eleições. É um absurdo. Nós vamos trazer essa matéria aqui, o vídeo ali mostrando as pessoas se organizando e quem está organizando são pessoas que você conhece e você vai ficar de queixo caído. Nós vamos mostrar isso aqui. Pessoal, vamos para esse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal. Nós estamos com o objetivo de chegar a 700 mil conservadores, pessoas de direita e que querem a mudança nesse país. Se você quer também, nos ajude e se inscreva aqui no canal. Veja agora aí a primeira matéria. Olha que vergonha que a jornalista da Globo passou. Tem caído, se você pegar a série histórica. O governo Bolsonaro, de fato, deixou, isso o ministro Fernando Haddad tem dito, e isso é verdade, de fato deixou bombas de efeito retardado, né? Tanto o precatório caloteado e também deixou receitas que ele aumentou, mas não previu no orçamento como o Bolsa Família. Mas as críticas à gestão fiscal atual são muito duras. E eu sei que não é uma questão pessoal, porque você e ele e Haddad foram colegas na universidade, né? Na USP. Mas não tem uma cobrança exagerada. A dívida está crescendo, é verdade. Tem que ter uma redução da trajetória. Mas também ela tá, os juros a 15%, a dívida ia subir mesmo que o governo conseguisse superávit. Eu queria que você... Se não há um desequilíbrio na avaliação da gestão fiscal... Se tivesse uma gestão fiscal mais responsável, o juro não seria 15%, seria muito menor. Segundo, Miriam, o governo aumentou o gasto em 200 bilhões do final de 2022 para cá. E não foi por causa de pauta-bomba, bombas escondidas, nem nada. Eles projetam um déficit de 75 bilhões para esse ano. Não estou falando, obviamente, do número que você deduz, os 50 bilhões de precatório, mais a grana que você usou para pagar INSS. Não, é um número mesmo. 75 bilhões é quando você vai ter que colocar mais de papagaio para cobrir o buraco primário. Então, essas coisas, obviamente, se realimentam. A ideia de que tem uma política fiscal responsável não para em pé. O próprio governo admite isso, quer dizer, a projeção, vou pegar aqui, aproveitar que eu estou com o meu caderno em mãos, tá? Saiu o relatório de projeções fiscais na semana passada. Né, que o Tesouro que produziu, de novo, não sou eu quem está falando é o Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional fala com todas as letras que, para fechar as contas do ano que vem, eles precisam de mais 86 bilhões de reais em receita. Então, você vai ver, isso te parece com uma gestão fiscal responsável ou não? Né? E não adianta botar a culpa no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro acabou 2 anos e meio. Né? O que tinha que pagar de precatório que não foi pago em 2022 já foi pago em 2023. Então, assim, agora o jogo é seu. Você... Quer dizer, cada um assume os seus BOs nessa história. E o BO desse governo é um BO custoso, 200 bilhões a mais de gasto. Aí sai correndo, catando o cavaco atrás de receita. Não tem nada de gestão fiscal responsável nessa história. Tanto que a gente está nessa briga ali de cobrar troco de 20 bi ano de IOF, que foi uma barbaridade, vai causar uma disrupção enorme em mercado de crédito. Mas por quê? Porque os caras não conseguem botar as contas em dia. Schwarzman, bom dia, Valdo Cruz. Schwarzman, vou olhar outra questão, né? Infelizmente, na pandemia foi necessário, né? Abrir crédito extraordinário para você enfrentar uma situação que atingiu o mundo inteiro. Só que no Brasil parece que isso agora virou remédio para todos os males, né? Você tem um problema, faz crédito extraordinário fora do cálculo da meta fiscal. Precatórios, paga fora da meta fiscal. INSS, fora da meta fiscal. E agora, eu não sei ainda qual vai ser o modelo, de repente vem aí uma questão que é a socorro a empresas que vão ser afetadas pelo tarifaço. Não sei se vai, mas pode vir um outro crédito extraordinário. Não era o caso, então, de segurar esse dinheiro para fazer isso? Então, já que quer, então, vamos, então, dar um gasto mais nobre para esse dinheiro? O que acontece é que você vai estar sempre em conflito. Né? O conflito é o gasto obrigatório cresce mais rápido do que o limite que você impõe no gasto total, aí você vai começar a criar maneiras de driblar isso. Isso aconteceu com o teto de gastos, isso aconteceu com as metas fiscais ainda no governo, no final do governo Lula, no governo Dilma, pedalada, você vive com isso, é meio que nem o cara que tem que fazer regime, né?
mas ao mesmo tempo vai lá, errar na geladeira e ataca a geladeira, chega de noite, ataca o chocolate. Não, eu tenho aqui eu tenho um limite, eu só não gosto de seguir, porque afinal de contas, né, todo mundo gosta de comer chocolate, também é isso, né? A gente finge que está cumprindo a dieta, na prática está atacando a geladeira toda noite. E o que é pior, não é nem de noite, é de dia, à luz do dia, todo mundo está vendo isso, e o peso, ou melhor colocado, a dívida cresce, como até a Miriam reconheceu aqui, a dívida está crescendo. E agora nós temos outra matéria muito importante para mostrar, porque o Lula já tem um plano, uma estratégia para vencer o Flávio Bolsonaro este ano, e vocês vão ficar de queixo caído. Olha só, isso que nós acabamos de ver aqui agora, vazou, hein? Uma estratégia do PT para vencer as eleições este ano, e nós vamos trazer essa aqui, porque realmente nós não podemos deixar passar em branco. O povo brasileiro precisa saber da verdade. Veja só essa matéria aí. Agora nós temos uma situação que é a batalha das redes sociais. E eu vou te mostrar primeiro o time de Lula para a disputa da eleição. Para quem tem um pouco mais de idade, vai se lembrar do desenho Corrida Maluca, né? E no Corrida Maluca tinha lá um carro que era da Quadrilha de Morte. Lembra da Quadrilha de Morte? Nós vamos assistir agora, é certo que eles protegiam a Penélope Charmosa, tinha todo, né, era uma brincadeira, mas ao mesmo tempo tinha o Dick Vigarista, aí eu atribuo mais ao Lula, né, o Dick Vigarista, a Janja pode ser o Mutley, qualquer coisa do tipo, né, mas a Quadrilha de Morte, você vai assistir agora. Olha quem anda com o Lula, é importante, e prestem atenção na fala da Quadrilha de Morte, o que eles estão propondo, como eles defendem, qual será o discurso, porque o que nós vamos agora, a partir de agora, começar a acompanhar nos tais dos influenciadores pagos com o nosso dinheiro via Secom, via fundão eleitoral, você vai começar a perceber que discurso alinhado com o que você vai assistir agora é discurso patrocinado. E eu preciso dividir contigo. Você também está fazendo parte agora desse esquadrão antibombas, amigo. Porque isso vai rodar, a gente vai ter que se defender, a gente vai ter que estar preparado, entendendo como inimigo, e eu considero assim, não tenho nenhum problema. Porque vocês acham que eles me classificam como? Como eles estão se posicionando agora, diante do crescimento do Flávio e diante do que as pesquisas ainda não querem mostrar. Atenção, a Quadrilha de Morte está no ar. Então, politicamente, nós estamos na ofensiva. E temos que continuar na ofensiva até o dia da reeleição do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O nosso adversário, aliás, não tem biografia, tem ficha corrida. O nosso adversário tem uma capivara que começa a ficar exposta para o povo brasileiro. E nós vamos reeleger o presidente Lula, porque como o Guilherme já colocou aqui, o outro candidato não tem biografia, tem capivara. Não é possível que o Brasil vai deixar uma pessoa com esse histórico ocupar a presidência da República. Não é possível que o Brasil vai deixar alguém que tenha relações intrínsecas com a milícia. Mas a gente não consegue fazer aquilo que é essencial na comunicação, que é a repetição da mesma mensagem. A segunda questão, a gente precisa desconstruir o outro lado. E eles perderam algumas bandeiras em cima das quais eles se elegeram em 2018. Honestidade. Acabou, gente. A corrupção, o carimbo agora é deles. Eles não têm como acusar a esquerda brasileira. O carimbo é deles. Basta multiplicar esse escândalo do Vorcário, esses dados, e mostrar como eles se utilizam da aliança, não só com o crime organizado, mas com a grande fraude do sistema financeiro. O sistema já escolheu um candidato e esse não é Lula. A segunda bandeira que eles perderam é do patriotismo. Eles se ajoelham para o governo norte-americano. E nós precisamos dizer em alto e bom som, diferente deles, que nós não somos mais quintal de absolutamente ninguém. E acho que nós temos que começar a fazer esses porta-vozes com essa camisa. Todo mundo de verde e amarelo. Estou me lixando de falar que baixa o nível. Eu sei o que está em jogo. Eu sei que o que está em jogo é a democracia desse país. E para salvar a democracia nesse país, antes eu dizia que valia quase tudo. Eu mudei o meu discurso nesses 4 anos. Hoje, para mim, vale tudo para salvar a democracia desse país. E o Henrique Fontana vai preparar uma cachaçinha que eu vou ficar bem bêbado, quando o Lula ganhar a eleição. É assim que os caras vão disputar a eleição.
É a quadrilha de morte. Aliás, eu quero fazer aqui uma distinção. Eu gostava muito da quadrilha de morte do desenho, que protegia a Penélope Charmosa. Adorava, né? Agora, essa quadrilha de morte, Lindbergh Farias, falando que a esquerda tem que ficar na ofensiva. Guilherme Boulos dizendo que o adversário tem ficha, corrida e capivara. Érica Hilton falando sobre o adversário que tem ficha, corrida, capivara e a relação intrínseca com a milícia. Jandira Fegari falando que a esquerda tem que repetir a mesma mensagem, que a direita perdeu o que a elegeu em 2018, que foi a honestidade. Gostei dessa distinção que ela faz, porque se a esquerda perdeu, elegemos a honestidade e derrotamos a bandidagem, então, em 2018, né? Perdemos o patriotismo e que a camisa verde e amarela eles devem usar agora a todo tempo. Janones, esse lixo de ser humano, né, diz que em algum... essa é a quadrilha de morte. Pô, aí sim, Edson, essa tem saudade. E hoje vale tudo. O Janones deixa claro, hoje vale tudo. E o Pedro falando sobre tomar pinga, fica bêbado depois da vitória de Lula. Pois é, agora nós temos uma outra matéria muito importante para mostrar sobre o Hamilton Mourão, vice de Jair Bolsonaro. Tem algo que você não sabe sobre ele, nós vamos trazer aqui agora o porquê que ele não foi interrogado e o STF não pegou no pé dele. Ele foi o único dos generais que andavam ali à volta de Jair Bolsonaro que não sofreu pena, sanção, não sofreu nada. Tem algo estranho aí, você vai ficar sabendo agora, o Paulo Lopes vai trazer para nós. Você deve, inclusive, se inscrever lá no canal do Paulo Lopes, que é excelente. Veja aí quem realmente é o Hamilton Mourão e o que nós podemos esperar. Um grande mistério. O que aconteceu com o general Hamilton Mourão? Sim, porque vários generais foram presos, vários generais foram condenados, almirantes condenados, coronéis condenados, fora pessoal de imprensa, fora donas de casa, ex-presidente ou presidente Bolsonaro condenado, menos o general Mourão. Escapou ileso. Que mistério é esse? Um homem que vai deixar que legado para o seu país? Foi vice-presidente, um cargo importante. Comandou tropas, cargo importante. Virou senador graças à direita, graças ao Bolsonaro, se elegeu senador. O que fez o general Mourão? Ficou calado durante o tempo todo. Não foi chamado para um depoimento. Não foi investigado em nada. Nada tem contra o general Mourão. Nenhuma denúncia, nenhum comprometimento, nenhum depoimento. O senhor assistiu o general Mourão isso? O senhor foi testemunha, general, que o senhor é o vice. O senhor tentou o golpe junto com ele, general Mourão? Não. General Mourão é um mistério. Ninguém sabe por onde ele anda, ninguém sabe quem são seus amigos, ninguém sabe com quem ele conversa, ninguém sabe da vida do general Mourão. Outros colegas de farda do Exército estão presos. Não vi um comentário do general Mourão pedindo para visitar, um pedido dele ao Moraes para visitar o presidente Bolsonaro, para visitar um colega general que está preso. Não, general Mourão não faz isso, não. Ele fica na dele. Não vai deixar nenhum legado para a história desse país. Só se for o legado da incompetência, da omissão, só se for o legado da boca calada, do mistério que envolve
o comportamento do general Mourão. Isso nos dá o direito de pensar em que lado está o general Mourão. Ele apita para quem? Ele está aí fazendo papel do quê? De um homem que calado consente? De um companheiro que abandona todos os companheiros à sorte? E aí, general Mourão? Sua posição de general do Exército capaz, um homem com condições de comandar tropas, um vice-presidente nos deixar com essa pulga atrás da orelha? Nós temos o direito de pensar, general Mourão. O que é que o senhor fez para sair, para escapar, para não aparecer, para sumir de tudo isso que aconteceu? Onde você estava? Com quem você conversava? Esse mistério nós ainda vamos desvendar um dia, porque nada é escondido aos olhos de Deus. E olha só, pessoal, o Nicolas Ferreira deu uma aula, lavou a alma do povo brasileiro ali na CCJ em Brasília, na Câmara dos Deputados, e vejam só como a esquerda ficou. Eles surtaram, tiveram que ir embora, perderam até o rumo de casa, mas o Nicolas Ferreira, como sempre, fez o seu trabalho, o seu dever de casa. Confira aí. Se eu começar a citar os nomes aqui na lista do Odebrecht, vai ficar chato. O meu nome nunca esteve na lista do Odebrecht. Eu nunca, senhor presidente, fiquei envolvido em um escândalo de corrupção. Então tudo que sobra para vocês é ficar igual um papagaio. Banco Massa, Banco Massa, Banco Massa. Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Quem é o presidente agora, caramba? Pra quem vocês fizeram campanha? A criminalidade agora aumentou, o feminicídio batendo recorde. É culpa de quem? E outra, eu assinei a CPMI do Banco Master. Vocês não, então fiquem em bastante silêncio, por gentileza. Eu votei para poder aumentar a pena para crime hediondo. E eles não aumentaram. Olha a argumentação e a pergunta que a esquerda fez aqui a semana inteira. Será que colocar menores criminosos na cadeia vai reduzir a criminalidade? Não, bobo. Não vai, não. Deixar ele na rua é que vai. Eu nunca vi uma pessoa que está presa voltar a roubar alguém na rua. Tem como um menor de idade que está matando, se ele está na cadeia, voltar a matar alguém na rua? Não tem. Então, assim, a esquerda ela só defende prisão para opositor político. Ai, Nicolas, mas daqui a pouco nós estamos aqui discutindo redução para 14 anos de idade. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ficar igual a Rússia, igual a Coreia do Norte. Ah, Nicolas, mas daqui a pouco nós estamos discutindo para reduzir para 12 anos de idade. O que vai acontecer? Nós vamos ficar igual a China. Olha só. Então, não houve nenhum argumento que a esquerda trouxe aqui plausível para poder ser contrário à redução da maioridade penal. A única coisa que eles disseram foi Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Extrema-direita, extrema-direita, extrema-direita. Banco Master, Banco Master, Banco Master. Tem algum menor envolvido no Banco Master que eu não estou sabendo? Para poder, porque assim, eu não estou entendendo, tem algum menor de idade envolvido aí e no Banco Master? Porque assim, pelo que eu saiba, a única coisa que tem para falar aqui, presidente, de mim é pegou voo no jatinho do Vocado. Tá com inveja, é? Tá com inveja porque assim, quando eu peguei, pegou o voo no jatinho do Vocado. Ele era criminoso? Tinha alguma coisa? Então assim, pode falar. Agora, se eu começar, e vou falar baixinho aqui, ó. Se eu começar a citar os apelidos da lista de Odebrecht, presidente, fique em paz, presidente. Eu sei que é difícil. Vamos ouvir o deputado. Eu sei que é difícil ouvir a verdade. Calma, calma. Eu falta ainda 7 minutos ainda de Nicolau. Vamos ouvir, eu vou... Eles não conseguem, ele não consegue. Tá. Ele não consegue, o Moisés não consegue. Deputado Alencar. Ele não consegue, ele não consegue. Deputado Alencar, deputada Sâmia, vamos ouvir o deputado... Ele não consegue, eles ficam desesperados. Ei, calma, senhor. Calma, falta ainda 6 minutos de Nicolau aqui ainda, calma. Falta muito tempo ainda, então vamos lá. Eu votei para poder aumentar apenas para crimes hediondos nesse país. Crimes hediondos, vocês não sabem, é pedofilia, abuso sexual, estupro. A esquerda não quer aumentar a pena para isso. Então assim,
O mundo inteiro. China, por exemplo, tem prisão perpétua. A China, por exemplo, tem pena de morte. Ou seja, a esquerda no mundo não aguenta criminoso. Só no Brasil que tem fã-clube. É só no Brasil que tem fã-clube de vagabundo. É uma coisa assim, é impressionante. Mas, quero dizer algo pra vocês, senhores. Continuem falando. Porque tá dando certo, sabe por quê? Porque quando a gente começou a discussão, presidente, aqui na CCJ, sobre a redução da maioridade penal, a sociedade brasileira tinha 70% favorável à redução da maioridade penal. Depois de longos discursos aqui, vocês falando, sabe pra quanto foi, coronel? 90%. Então, salva de palmas pra esquerda. Muito obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo. Veio falar aqui comigo de custo. Ai, porque vai custar muito. Vai custar muito? Vamos lá. O Secote, Centro de Confinamento ao Terrorismo lá em El Salvador, que abriga 40 mil de capacidade de criminosos, custou 500 milhões de reais. Sabe quanto que o Lula gastou ano passado em publicidade, senhores? 800 milhões. Dava para poder colocar os 11 mil menores infratores que estão agora em unidades socioeducativas de colônia de férias e ainda sobra espaço para um monte ainda que cometeu o crime. Agora, não estamos falando de menor que está estudando, menor que está fazendo o corre dele, menor como meu pai e minha família, que nasceu na favela, o buraco da coruja, e que não escolheu o crime organizado, que não escolheu o tráfico, mas escolheu estudar, escolheu ser uma pessoa reta, porque o ambiente, eu não tenho dúvidas que ele pode te influenciar, mas ele não te determina, não te determina. Então, a gente vai falar de custo? Então, quanto que o governo Lula gastou na COP30? 5 bilhões. Quanto que o Lula gastou em viagens? 7 bilhões, senhor presidente. Dava para construir um Secote em cada estado desse país. Aí vem me falar, ai, a solução é construir escolas. Sim, tem que construir escolas, tem que construir um monte de coisa aqui no nosso país. Porque é um contexto. Não vai ser isso aqui que vai resolver o problema da segurança pública no país, não tenho dúvidas. Quem disse que isso aqui é bala de prata? Alguém que acha que prendendo um menor de idade que matou vai resolver o problema do Brasil? Não vai resolver. Mas vai impedir com que esse menor vagabundo que mata, rouba, estupra, abusa de crianças, ele nunca mais cometa isso na sociedade. Não deveria nem ter essa discussão. Parece que são alérgicos à racionalidade e ao bom senso. Tem que ficar provando aqui que a grama é verde. Qual a solução que vocês apresentaram? Nenhuma! É porque por isso vocês perdem essa discussão. Porque não há cabimento para dizer que um menor que comete crime, que está abusando, eu vou repetir, um menor, 5 menores de idade, em São Paulo abusaram de uma criança de 8 anos e 10 anos. Vai fazer o que com esse menor? Aí a outra veio me citar Champinha. É como se o argumento fosse, ai, peguei vocês. Amiga, vou te falar a verdade sobre o caso de Champinha. Sabe por que o Champinha foi preso? Não foi porque era uma alteração do ECA e a capacidade do ECA de colocar criminosos graves na cadeia, não. Foi porque ele teve um laudo psiquiátrico e por isso ele continuou preso. Se fosse pelo ECA, estava completamente solto ainda. A outra do pessoal que é alérgica também à inteligência meteu aqui pra gente o seguinte. Ai, porque estão falando da questão de socioeducativa e teve um menor que morreu lá dentro de uma unidade socioeducativa. Oh, meu Deus! Você está querendo ajudar a gente? Quer dizer que esses menores anjinhos da sociedade que estão dentro do socioeducativo mataram o menor? Então vocês estão querendo provar o nosso pronto que eles não conseguem viver mais em sociedade. É sobre isso que nós estamos discutindo. Sobre mais de 20 anos, Rodrigo, que nós estamos aqui debatendo. O senhor já era deputado aqui e isso não foi para frente. E por quê? Porque há um freio de mão nesse país chamado esquerda, que atrapalha o que é de bom, lutam para poder não ter penas maiores para crime hediondo, para estupradores, pedófilos, não gastam nem 5% do Fundo Nacional de Segurança para poder, sabe, fazer com que os criminosos paguem por isso. Citou aqui a Penha, ai, matou 136 lá na Penha, o que mudou lá na Penha? Menos 136 vagabundos. Pô! Eu nunca vi essa esquerda se compadecer com uma policial que morre pelas mãos do tráfico. Eu nunca... Ah, pra quando, meu amigo, tem um cachorro morto, no caso do Orelha, aí chega... Eu vou esperar não saber respeitar, gente. Vamos, todo mundo aqui vai ver quem não sabe respeitar. Posso terminar? Falar? Posso? Então, obrigado. Silêncio. Eu preciso falar. Depois você fala. Senhor presidente, retome meu tempo ali, por gentileza. Vamos recompor o tempo do deputado. Obrigado, Taríria. Falta... Aumenta lá, por gentileza, mais um minutinho. Falta mais 2 minutos de Nicolau ainda. O negócio é o seguinte. Eu nunca... Aumentou demais, também não, né? Não precisa aumentar tanto, não. Vou botar 2 minutos, tá bom. Eu nunca vi a esquerda com tanta indignação seletiva na minha vida. Senhor presidente, impressionante. Não tem condição. Pois não, deputada Talira. Vamos lá. Deputado Nicolas. Tá vamos. Vamos, Nicolas. Nós só estamos começando, senhor. É primeiro mandato, tem muito mandato ainda, Cristonieto. Tem muita vida ainda pra gente continuar ainda. E eu te garanto que vocês vão perder essa guerra. Porque a gente tá defendendo aqui... Vamos, deputado Nicolas, para concluir. Eu tô tentando, presidente, mas enquanto eu tava falando ali, tava 1 minuto e pouco. Não tem condição. Senhor presidente, eu nunca vi a indignação tão seletiva da esquerda.
Porque quando um cachorro morreu pelas mãos de menores, todo mundo usou isso de publicidade para dizer que estava indignado. Mas o que fazer então com um menor que comete uma brutalidade dessa, com um animal? Agora, o que fazer com um menor de idade que literalmente abusa, mata, estupra? Não há outro caminho. Então aqui, de verdade, muito obrigado pela oportunidade, esquerda, de mostrar para o Brasil inteiro quem vocês são. Sem existir vocês aqui, e eu não quero que vocês apareçam como vocês querem, né, para nós. Eu gosto quando vocês falam, eu espero que o Brasil escute esse vídeo e ouça o que vocês estão falando, porque não faz a mínima noção. Quem é de bem sabe o quanto uma pessoa sofre com uma morte, com um assassinato, com um abuso. Então, por isso, hoje, e eu não sei se vai ser hoje, vai ser amanhã, mas um dia, a redução da maioridade vai ser aprovada nesse país, e hoje é o primeiro dia, nós dizemos sim, redução já. Obrigado. Pois é, pessoal, quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. Olha só o que eles estão planejando agora, né, para tentar fazer de tudo, né, fazer o possível e o impossível. E como disse o Janones aqui, né, que ele falou que antes fazia quase tudo, mas que agora vai fazer tudo. Ou seja, o certo, o errado, o que está na Constituição, o que não está na Constituição. Pois é, pessoal, vocês acham mesmo que para ter 5 mandatos de presidente num país e perdurar por uma ditadura que nós estamos vivendo desde 2022, vocês acham que é de uma forma natural, de uma forma totalmente clara, de uma forma totalmente sem mexer os pauzinhos? Claro que não, pessoal. Então eles já estão se programando através das redes sociais, através desses militantes políticos e em vários outros segmentos para tentar virar o jogo. Inclusive, vou falar aqui, hein, os institutos de pesquisa também estão culiados e já estão se programando aí para poder tentar dar a vitória pro Lula. E isso tudo, pessoal, mexe com a consciência, com a mente da população, porque o povo brasileiro ainda acredita em pesquisa eleitoral. Tem pesquisa já dando aí o segundo turno pro Lula com 10 pontos de vantagem, com 5, 8 pontos de vantagem. Só que até pouco tempo atrás, aquelas pesquisas que são realmente de credibilidade mostravam o Flávio Bolsonaro à frente. O que mudou na cabeça do povo brasileiro de um mês para cá? Não mudou nada. O que mudou foi o dinheiro que está entrando para esses institutos de pesquisa, que da agora até outubro, eles vão mostrar aquilo que quem pagou está querendo. Na verdade, pessoal, quem paga a conta é que manda, né? E aí, a própria Globo mesmo, né? A Globo solta de vez em quando algumas pesquisas ali. E olha só, uma pesquisa de intenção de voto ali entre Lula e Flávio Bolsonaro custa cerca de 300 a 500 mil reais. Agora eu te pergunto, quanto que custa para um cidadão sair na rua ali, 2, 3 pessoas saírem na rua em cidades diferentes e colocar o microfone na boca da pessoa ou pegar uma prancheta e anotar? E eles falam que entrevistam cerca de 2.000 pessoas. Pessoal, para entrevistar 2.000 pessoas com questionário, você gasta 500 mil reais para fazer uma pesquisa? Isso está totalmente fora de cogitação. Aliás, eu queria te perguntar, você já foi entrevistado em pesquisa eleitoral? Coloque aqui nos comentários. Eu nunca fui e não conheço ninguém que foi. Essas pesquisas são, no mínimo, suspeitas. A verdade mesmo é que eles não querem largar o osso. Já estão há quase mais de 20 anos, né? E não querem largar o osso. Se isso não for ditadura, eu não sei mais o que é. Mas o que não pode deixar de acontecer é você se inscrever aqui no canal. É totalmente gratuito, não paga nada e você vai ficar bem informado. Nos ajude a chegar lá aos 700 mil conservadores inscritos e que querem a mudança nesse país. Só clicar aqui embaixo em se inscrever, totalmente gratuito, e você vai estar ajudando o seu país. Vamos ficando por aqui e até a próxima.